Provérbios 22, 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é óbvio, os princípios que eu vou falar aqui servem para todo tipo de filho, em qualquer idade. Mas eu vou ser um pouco mais específico em relação à criança. Porque é o que Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É muito comum, infelizmente, vermos algumas cenas, talvez você também já compartilhou desse tipo de cena, que é mais ou menos a seguinte: tá lá a criancinha fazendo o maior auê, fazendo a maior birra, o pai e a mãe passar o maior carão, seja numa loja, seja numa igreja, seja em algum lugar público, ou até mesmo em casa, perto de algumas pessoas, e a criança faz a maior birra, e às vezes até agride o pai e a mãe, com palavras, ou às vezes literalmente com chutes, ou às vezes apenas com afronta. E os pais usam a seguinte desculpa: essa criança tem o gene forte. Ai, essa criança é demais. Mas eu venho falar para você, não é isso que a Escritura diz a respeito dos nossos filhos. A Escritura contrapõe essa questão de gênio forte com outro argumento: educação fraca. O maior problema, na verdade, não é em si da criança, mas sim dos pais. E eu venho falar para você, o seu filho não é o mais difícil. Porque a tendência é a gente pensar que o nosso calo é sempre o mais apertado, que o nosso filho, que a nossa filha é sempre a mais problemática, a mais difícil, e colocamos a culpa na criança. Mas eu venho falar para você, sabe qual é o maior problema do seu filho? É você, pai, é você, mãe, é você que cuida. É óbvio, eu sei que existem diferenças de personalidade, claro que existe, é igual DNA, não tem ninguém igual ninguém. Tem criança mais calada e tem criança mais falante. Quantos aqui tem mais de um filho? Levanta a mão, só para eu saber. Pode ver, às vezes você tem mais de um filho. Eu garanto, saiu da mesma fábrica e é um diferente do outro. A questão não é a personalidade. Personalidade você vai ver diferença. Mas embora a personalidade seja diferente, quando você disser para ele, senta, ele tem que sentar. Quando você falar para ela, vai para lá, ela tem que ir. Quando você der uma ordem, tem que obedecer e pronto, acabou. Porque como? Se você não consegue colocar ordem numa criança de 3, 4, 5 anos, se ela não te obedece, e quando chegar com 13, 14 e 15, você acha que você vai ter controle? Se você não consegue controlar uma criancinha? Algumas semanas atrás, uma moça, ouvinte da rádio, ligou para mim e disse o seguinte: pastor, eu estou com um problema difícil aqui em casa. É mesmo, irmã? Qual o problema? E ela disse para mim: olha, a minha filha não me obedece de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu peço para ela pôr uma roupa, ela não quer pôr a roupa que ela acha melhor. É mesmo? Quantos anos tem sua filha? 4. Tem 4 anos. E não te obedece? Eu falei para ela: você já ouviu falar daquele remédio? Nadegamicina de tapapeminol? Genérico de tapa na bunda? Que absurdo é esse? Você não consegue colocar ordem numa menininha de 4 anos. O problema é que nós damos a desculpa do temperamento da criança. Ela tem um temperamento difícil. É muito mais fácil jogar a culpa na criança do que assumir culpa. Mas isso aí não vem de hoje. É só para você olhar, Adão e Eva, não era assim? Deus chega e cobra de Adão. Qual foi a desculpa de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Daí Deus vai lá. E aí, Eva, o que aconteceu, minha filha? A serpente me enganou. A gente coloca a culpa em Deus e no diabo, mas ninguém assume culpa. Infelizmente, assumir culpa é algo humano. Perdão, jogar a culpa nos outros é algo humano. Mas assumir culpa é algo divino. Não podemos ficar a mulher que tu me deste, muito menos o filho que tu me deste. A criança que tu me deste. Eu vim falar para você, você que é pai, você que é mãe. Se você não aprender a assumir a responsabilidade pela criação e pela educação dos seus filhos, o mundo vai assumir. A titia Globo vai assumir. O titio Record vai assumir. Então cabe a mim e a você. Seu filho é uma expressão daquilo que você é em casa. Não apenas fisicamente, eu sei que fisicamente os traços também puxam do pai e da mãe, mas o seu filho tem muito a ver com aquilo que você é dentro de casa. Aquilo que seu filho faz fora tem a ver com o tipo de educação que ele recebe dentro da sua casa, com o exemplo que ele vê de pai e de mãe. Eu sei que isso às vezes pode ser dolorido ouvir,
Saber que o problema não é a criança, mas sim os pais. Quantos aqui já assistiram Super Nanny? Já deve ter assistido, né? Eu tenho alguns livros dela também. E ela é cristã. E os livros dela são repletos de doutrinas bíblicas, de ensinamentos bíblicos. E o mais interessante, sabe o que é? Toda vez que eu assisti o programa dela, ela chega na casa, a primeira coisa que ela não vai na criança, ela vai nos pais. Porque esse é o grande problema. Eu sei que isso pode ser, às vezes, dolorido de ouvir, como eu falei, saber que o problema está em nós. Só que tem um lado bom. Ele também pode ser animador, sabe por quê? Se o problema for a personalidade lá da menininha, se o problema é a personalidade do menininho de 5 anos, não tem o que eu e você fazermos. É a personalidade dele. Ele que vai ter que mudar. Agora, se o problema está em nós, e se nós vermos o nosso erro e mudarmos, também vai haver uma grande probabilidade dessa criança mudar. Se o problema tem a ver comigo e eu mudo, também tem uma grande chance do meu filho e da minha filha mudar. Hoje nós vemos adolescentes rebeldes. E as pessoas dizem, é uma fase difícil. É uma fase difícil, pastor. É um ódio absurdo. Mas na maioria das vezes o ódio dos adolescentes foi de mágoas plantado na infância. Do tempo que às vezes você não deu para o seu filho. Tempo de qualidade, que eu digo, não apenas tempo sentado lá dele e ficar vendo televisão sem conversar, mas tempo de qualidade. Nós apenas colhemos aquilo em que nós plantamos. Separações, brigas, contendas. Pastor, mas eu não era crente nessa época. É verdade. Mas o mandamento sempre esteve lá. Não descobriu porque não quis. Olha o que diz Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pastor, mas eu não tinha esse conhecimento. É verdade. Mas o mandamento estava lá. Para mim também. Sempre esteve. Então, a culpa não é da criança, mas na maioria das vezes minha e sua. O mandamento sempre esteve ali. A rebeldia de muitos filhos tem a ver, na maioria das vezes, com seus pais. Não tem a ver com personalidade. Tem a ver com os pais. A criança é normal. Ela tem a tendência a ser rebelde. Toda criança. Toda, sem exceção. O seu filho não é diferente. O seu filho também é assim. Experimenta deixar o seu filho, a Deus dará. Experimenta deixar o seu filho sem colocar regras, sem colocar ordem. E você vai criar um monstro dentro da sua casa. Porque a tendência natural da criança é ir para o caminho errado. Por quê, pastor? Desde Adão. Desde que Adão pecou, meu irmão, todos nós fomos premiados com filhos que vieram com defeito de fábrica, chamado pecado. Inclusive eu e você. Inclusive eu e você. Mas olha o que diz Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia. Aqui a Bíblia é um tanto eufemista, mas o que Provérbios está dizendo é o seguinte: a burrice, a idiotice ou a jumentice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha que interessante, hein? E aqui vara não é algo apenas alegórico, literal. Tem coisas que só saem na vara. É o que diz a palavra do Senhor. Porque convenhamos, as nossas crianças vêm para nós como se fossem 2 madeiras brutas. Depende do cuidado que você dá para cada uma delas, é o que você vai colher lá na frente. Se você pega um tronco de árvore e você investe tempo, você cuida, você dá o seu melhor, você pode transformar aquele tronco de árvore numa obra de arte, num armário, num guarda-roupa. Só que isso vai tempo, trabalho, esforço. Não é do dia para a noite. Que é algo bom, trabalho. Agora, se você quer apenas lenha para fazer fogueira, dá 3 machadadas no meio e pronto. Vai ter lenha. Qual tipo de filho você quer ter? Qual tipo de criança você quer ver crescendo dentro da sua casa? Agora, pais vão negligenciando a palavra de Deus dia após dia. Não querem ouvir a palavra, não querem aplicar, não querem dar tempo de qualidade para os seus filhos. E depois as coisas começam a dar errado. E começa a colocar a culpa em todo mundo, inclusive em Deus. Porque onde está Deus? Deus pergunta, onde está você? Que não deu tempo para o seu filho. Onde está você que não cuidou? Onde está você que não ensinou os princípios da palavra de Deus para a criança? Daí está lá o menininho de 4, 5 anos,
sabe todas as músicas do MC Gui, mas não sabe uma música do Fernandinho que toca na igreja. Não sabe um corinho da harpa. Mas em compensação, MC Guimê sabe tudo. Por quê? Porque é a TV que educa. Nossos filhos são responsabilidades nossa. Rejeitamos a Deus, daí acaba vindo desgraça em cima de desgraça. Igual uma vez eu vi uma charge na internet, muito interessante. Uma menininha com 3 anos soltou um palavrão. Os pais, nossa, que legalzinho. Depois, com 7 anos, dançando lá o quadradinho de 8. Falei, nossa, que requebrado. Depois, com 15 anos, grávida. Onde foi que eu errei? Na criação. No princípio da palavra de Deus. Apenas aí. Então não adianta, meu irmão, eu e você ficarmos culpando a Deus. Eu e você levarmos essa cultura feminista que vem a cada dia mais sobre minha e sua cabeça aqui. Olha, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Verdade. Trabalhou, tem que ganhar igual. Trabalhou mais, tem que ganhar mais. Só que, todavia, o que a Bíblia diz é que a mulher que tem filho pode trabalhar. É óbvio que pode. A mulher de Provérbios 31 trabalha. Dá duro. Todavia, não deve esquecer da missão de mãe. A mulher, todavia, será preservada na missão de mãe, diz a palavra do Senhor. Eu dei o exemplo lá em Moreira, da Ana Cláudia, que está com a gente aqui há bastante tempo. A Ana Cláudia, quando ela veio para a igreja, ela trabalhava em Taubaté, não é, Ana? Trabalhava lá em Taubaté e o filho dela ficava um período na escola, um período parente. E depois, acho que a segunda, terceira pregação que ela ouviu na igreja foi sobre o papel da mulher. E eu falei exatamente sobre o princípio de ser mãe para aquelas que têm filho. Aquilo é prioridade depois que nós temos filho. E ela então tomou uma atitude até que drástica para começo de igreja. Disse que não vou trabalhar mais, Deus vai dar um jeito de prover aqui, o meu marido está trabalhando, eu vou trabalhar em casa, vou atender em casa, e vou atender as clientes na rua, mas eu vou dedicar mais tempo para o meu filho. Isso é uma atitude corajosa. Graças a Deus, financeiramente, hoje ganha até mais, bênção. Aleluia. Mas sabe o que é o mais interessante? Não é questão financeira, é questão da mudança que eu vi no filho dela. Por ela, pelo marido dela, se empenharem em fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo que o menininho é um anjo, não, porque não adianta, é criança, é meio turbo. Mas eu vejo como que chegou e a mudança dia a dia de aplicarmos a palavra. Porque a palavra de Deus não falha. Obediente, não dá problema nenhum, não fala palavrão. Porque são pais que exercitam levar a sério a palavra de Deus. E a consequência, nós vamos colher também. Toda criança rebelde, pastor, é culpa dos pais? Nem toda. Nem toda. 99%, mas nem toda. Olha, Adão tinha o melhor pai que alguém podia ter. O pai dele era Deus. E mesmo assim foi desobediente. Mas, via de regra, quem influencia os nossos filhos somos nós. Quem determina o que os nossos filhos serão somos nós. Então aprenda a assumir a responsabilidade. Aprenda a dizer, eu errei. E aprenda a mudar. Não dizer eu sou um fracasso. Porque isso não é coisa que pai e mãe cristão devem dizer. Oh, eu sou um fracasso, não sirvo para ser pai. Não, isso é um absurdo. Mas quando você errar, assuma seu erro. E mude para que o seu filho também possa ser mudado. E que o nosso lar deve ser sempre firmado na graça de Deus. E jamais ficarmos colocando a culpa nos outros. E com base nisso daqui, você pode ir lá comigo para 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje eu vou falar sobre a importância do amor dos pais para com os filhos. Verso 1, diz assim: E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Qual que é o caminho que Paulo estava falando aqui? Capítulo 12 e os seus anteriores estavam falando sobre o caminho dos milagres, do poder. Daí Paulo começa o capítulo 13 dizendo assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, e por aí vai. Olha para cá, por favor. Paulo começa a falar um caminho sobremodo excelente. Acima dos milagres, Paulo diz, existe um caminho chamado caminho do amor. E esse deve ser o caminho que nós devemos mostrar para as nossas crianças
e para os nossos filhos. Hoje em dia é comum nós vemos pais que são heróis nacionais, conhecidos mundialmente. Só não tem tanto conhecimento deles o próprio filho ou a própria filha. Que eles têm tempo para fazer tudo, para viajar para vários lugares, ganhar muito dinheiro. Só que não tem tempo para a criancinha que está ali na sua casa. É comum nós vemos jogadores que dão rios de dinheiro para os seus filhos. Só não conseguem dar tempo para aquelas crianças. Quando eu estava no curso de sargento, tinha um amigo meu, o pai dele, eu fiquei 10 anos na Força Aérea. O pai dele foi o militar mais operacional que eu já vi em toda a minha história de militar. E eu não me refiro apenas à Força Aérea, Exército, Marinha, Aeronáutica. O cara, literalmente, era o Rambo. Eu acho que o Rambo olhava o currículo dele e tinha inveja. Uma vez eu peguei uma instrução desse meu amigo, do pai dele, e eu comecei a ler o currículo dele antes de começar a instrução, mas nunca acabava. O cara era comandos, o cara era paraquedista, o cara tinha ido para SWAT nos Estados Unidos, combate ao terror, tudo que é curso que você imagina. Eu já fiquei pensando, não, imagina a hora do almoço na casa dele, como que é. A esposa diz, amor, tem que comprar mistura, isso é para caçar, só pode ser. Vamos caçar alguma coisa ali, de tão ninja que o cara é. O cara é literalmente o Chuck Norris. Daí eu perguntei para esse meu amigo, mas como que é o seu pai em casa, no dia a dia? E ele disse para mim, olha, raramente ele está em casa. Dificilmente eu o vejo em casa. Sempre trabalhando, sempre em missão, sempre defendendo o país. E às vezes esquecendo da sua família. É isso que acontece, infelizmente, em muitos lares. Madre Teresa de Calcutá, em 1979, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela disse uma frase tão interessante, simples, que se nós levássemos a sério, as famílias seriam tão melhores. Ela disse apenas o seguinte, vá para sua casa e ame a sua família. Se nós, pais, exercitássemos ir para nossas casas e literalmente amar nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. O mundo hoje está em guerra, porque as casas estão em guerra. Os filhos hoje são rebeldes, porque faltam amor em seus lares. Agora, olha a diferença do exemplo bíblico. A Bíblia diz que Jesus, Deus, era em tudo submisso à sua mãe, Maria. Você consegue imaginar? Deus se submetendo à tia Maria? Você imagina, irmã, se fosse você no lugar de Maria. Menininho chora. Menininho Deus. O que você dá para ele? Leite ou louvor? O que eu faço, meu Deus? Não sei o que eu faço, ele está chorando. Ele pode fazer tudo, o que eu vou dar para ele? Só que mesmo assim, em Lucas 2:51, diz que Jesus era submisso aos seus pais. Sabe por quê? Pais cheios do Espírito Santo e que levavam a sério a missão de pai. E até o Filho de Deus conseguiu ser submisso a eles. E eu quero passar aqui então alguns princípios que nós devemos ter do amor para com os nossos filhos. Primeiro, seu filho não precisa de um herói nacional, mas de um pai amoroso. Você pode repetir isso comigo? Seu filho não precisa de um herói nacional, mas de um pai amoroso. Uma vez eu vi certa pesquisa, eu não sei de onde que eles tiraram isso daí, mas eu acho que convém o que eles falaram. Eles disseram o seguinte, 9 em cada 10 crianças arrumam um jeito de querer mostrar competência para ganhar o amor dos seus pais. Seja através de algum feito. Pode ver, acaba o culto, as crianças já vêm da salinha correndo. Olha o desenho que eu fiz, é só rabisco, você não entende nada. Mas é um jeito que as crianças têm de querer chamar a atenção dos pais. Isso não é de duvidar. Só que os nossos filhos, eles não precisam de um herói em casa, de um herói nacional, mas precisam de um pai presente. E eu acho que o maior exemplo que nós vemos na Bíblia é a respeito de Davi. Davi, de fato, era um herói nacional. Davi era um comandante de um exército imenso, era rei. Davi ia para a batalha, Davi matou gigante. Tinha até musiquinha para Davi. Eu sei que às vezes você vê musiquinha para o Neymar hoje é fácil. Ser herói nacional chutando uma bola. Não, Davi não, era herói nacional enfrentando guerreiro, matando um tanto de gente. E tinha até musiquinha para ele. Só que Davi, mesmo sendo um herói nacionalmente conhecido, tinha uma família extremamente em frangalhos. Olha o histórico da família de Davi. Um filho matou o outro. Um outro filho estuprou a própria irmã. Um de seus filhos teve relação com umas mulheres de seu pai em cima do telhado.
Isso aí é a família do homem segundo o coração de Deus. Ele conseguia ser nacionalmente conhecido. Só que ele só tinha um probleminha. A família dele era destruída. Porque ele conseguia ser um baita de um referencial para os outros. Mas não conseguia ser um referencial dentro da sua própria casa. Ao ponto de seu filho, Absalão, dizer o seguinte: mata-me, mas deixa-me ver a face de meu pai. Você consegue imaginar um filho dizendo: eu prefiro morrer, mas eu preciso ver o meu pai. Davi resolvia os problemas do mundo, mas Absalão só queria um pai que ouvisse as suas angústias. Um pai que ouvisse os seus problemas. E Absalão então vai e põe fogo num campo, simplesmente para chamar a atenção de seu pai. Não é isso que muitas crianças fazem hoje? Chamam a atenção, às vezes com desenho, com choro, às vezes de um jeito mais enérgico. Se nós não damos atenção, vai chamar colocando um piercing no nariz, vai fazendo uma tatuagem, depois vai ser indo embora de casa. Convém a nós darmos atenção. Absalão não queria um rei que resolvesse os problemas do mundo, mas um pai que tivesse alguns minutos para ouvir a angústia de um filho. Como que um filho pode fazer tudo isso, pastor? Chegar a esse extremo de Absalão. Como que você tem tratado a madeira que você tem na sua casa? Tem dado tempo? Tem cuidado? Se você não cuida, a sequência natural é que vai acabar virando também um Absalão da vida. Nossos filhos não precisam de pais que são mundialmente conhecidos, mas precisam de pais que literalmente percam tempo fazendo trancinha no cabelo da boneca, brincando com o carrinho, às vezes já sem rodinha. Mas é isso que é importante para eles. Segundo princípio, damos amor ao dar tempo. Damos amor ao dar tempo. Eu sei que não é um princípio claro na Escritura, mas é algo óbvio. Nós amamos quando nós damos tempo. John Maxwell disse certa vez assim: muito embora os pais amem os seus filhos todos os dias, muitos adultos se afastam de suas famílias em sua busca pelo sucesso. Não é isso que acontece em muitas famílias? Muitos se distanciam dos seus filhos por conta da busca do sucesso. Em 1 Coríntios 7,13, Paulo diz que aquele que casou deve cuidar de como agradar a esposa ou o marido. E se teve filho, é óbvio que deve cuidar das coisas de como agradar o filho também. Quer trabalhar, meu irmão, ter uma carreira sólida? Não há problema nenhum. Mas a partir do momento que uma criança entra em cena, que uma esposa, que você coloca um anelzinho lá no dedo dela, ou que um marido, você põe um anelzinho no dedo dele, você tem que saber que agora você tem prioridades. E essa prioridade chama-se família. Agora é preciso conciliar as duas coisas. Esposa e filho, no caso. Talvez você já ouviu aquela frase de pessoas que conseguiram muitas coisas dizendo: olha, você não sabe o tanto de coisa que eu tive que deixar para chegar onde eu cheguei. Eu perdi minha infância. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu, inclusive, deixei minha própria família para chegar onde cheguei. Na Bíblia é diferente. Para que nós possamos chegar no nosso objetivo, que é o reino celestial, às vezes nós vamos ter que deixar aquilo que nós sonhávamos. E não os filhos. 1 Timóteo 2,15. É um versículo que eu amo, que diz assim: todavia, falando a respeito da mãe, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Todavia será preservada através da missão de mãe. Esse preservada que usa aqui em Timóteo é a mesma palavra usada lá em Marcos 16, quando diz: olha, aquele que crê e for batizado será salvo. A palavra salvo e a palavra preservada no grego é a mesma, sozo. Ou seja, poderíamos trocar essa frase que é o seguinte: olha, a mulher todavia será salva através da sua missão de mãe. Para chegar no céu, você vai ter que falar assim: olha, eu abri mão de muita coisa, inclusive da minha própria carreira, para cumprir a minha nobre missão de ser mãe, que convenhamos, hoje em dia, num mundo globalizado e feminista desse, parece que não vale de nada, mas quem está preocupado com isso? Nós temos que estar preocupados se nós estamos fazendo aquilo que é correto diante do Senhor. Ah, pastor, mas eu quero dar o melhor para ele, o melhor brinquedo, a melhor educação. A quantidade de meninos ricos, de meninas ricas e problemáticas que nós vemos, porque tem tudo, mas não tem os pais dentro de casa. O que eles querem é o carinho e o tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Como assim? Não tem tempo, seu filho? Nós temos tempo para aquilo que nós valorizamos.
Se você não tem tempo para sua família, é porque não é prioridade para você. Eu não tenho tempo de vir ao culto 2 vezes por semana, convenhamos. 2 vezes por semana, meu Deus, hein? Muito culto. Ainda tem pequeno grupo, 3. Mas calma aí, a igreja primitiva tinha culto todo dia, no raiar do sol. 5h30, 5:45 da manhã. E eles iam. Temos tempo para aquilo que nós priorizamos. Certa vez, uma secretária chegou diante de um pai, diante do seu patrão e disse: olha, chefe, acabou alguém de ligar, eu sei que está acabando o expediente, mas se nós fecharmos esse contrato, vai entrar uma nota alta para a empresa. Ele disse: não, vamos fechar e vamos embora. Mas por que vai perder essa oportunidade? E olha a resposta dele: haverá mais trabalho amanhã. A infância do meu filho é só uma. Eu vou dar tempo para ele. São pessoas que priorizam o que é prioridade para Deus. Muitos também estão presentes em casa, apenas de corpo. Mas está lá, chega em casa, barrigão no sofá, zap o dia inteiro. Menininho vai falar, agora não tem tempo. Daí conversa com todo mundo. Daí o menininho tem que entrar no WhatsApp para conversar com o pai. Ou a criança tem que mandar mensagem: mãe, vamos conversar um pouquinho? Quer brincar? Porque tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para o filho. Uma vez eu vi a história de um pai, que ele foi praticamente por todos os Estados Unidos levando seu filho no campeonato de beisebol. E então, chegou um repórter e perguntou para ele: mas você gosta tanto de beisebol assim? Ele disse: não gosto, eu detesto beisebol. Mas por que você foi em todos os jogos? Olha, eu detesto beisebol, mas eu amo um bocado meu filho e ele gosta. É por isso. E se nós seguíssemos esse princípio de realmente dar tempo? Às vezes dependemos de eventos trágicos para agir. Eu sei que todos aqui, se um filho precisar de um rim, ele doa. Mas por que você não doa 15 minutos por dia, 20 minutos para andar de bicicleta, 10 para contar uma história da Bíblia para ele? Não seria muito mais fácil? Pastor, eu não posso servir a Deus direito, porque eu tenho que dar tempo para a minha família. É um absurdo. Eu já ouvi pessoas fazendo assim: olha, não dá para eu ir no culto sempre, sabe por quê? Porque eu também tenho que dar tempo para a família. Então por que você não faz igual o Josué? Eu e minha casa serviremos a Deus. Leva o menino para a igreja. Leva o menino para servir a Deus. Terceiro princípio. Bons pais dão recursos financeiros. Pais que amam dão o maior bem. Princípios de vida. Bons pais dão recursos financeiros. Pais que amam dão o maior bem. Princípios de vida. Não podemos ir para os extremos. Aqueles tipos de pai que dizem: eu não vou dar nada para essa criança, ele tem que aprender a batalhar por aquilo que ele quer. Eu ralei, ele também vai ralar. Esse é um extremo. Eu não estou dizendo que nós não temos que ensinar os nossos filhos. Temos, é óbvio, ensinar a trabalhar. Meu filho tem 10 anos, faz 11 de manhã, depois manda parabéns para ele, viu? Ele tem 10 anos e ele trabalha. É óbvio, né? Vai fazer o sustento dele. A minha esposa faz chocolate, faz trufa, e pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, e pega a bolsinha de trufa e põe na rua para vender. Vai batendo lá de porta em porta, a ver se o pessoal quer chocolatinho. E às vezes ele vai, vende alegre, pai, vende 10, não sei na onde, vende 8, não sei na onde. Esse dia ficou 1h30 na rua, voltou quase chorando. O que foi, filho? Vendi nenhuma, pai. Eu ia comprar uma para ajudar ele, para dar uma moral, né? Só que eu falei: não vou comprar não. Falei: tem que aprender que tem dias que é difícil, tem dias que não vai. Daí ele vem, daí eu ensino errado. Falei: não, filho, eu compro a sua agora. Falei: não, vai ter dias que não vai vender nada mesmo. É assim, pode chorar aí. E outra coisa, você penteia melhor o cabelo, você conversa melhor com as pessoas, você põe uma roupa bonita, às vezes é por causa disso, você não vendeu. Temos que ensinar o princípio de trabalhar, é claro, mas em outro extremo, dar de tudo também, a criança não aprende a valorizar. Tem tudo de mão beijada. Provérbios diz: a herança vem dos pais. Nós devemos ajudar, estimular e contribuir com aquilo que a gente pode, é óbvio. Só que nós sabemos que nós estamos aqui para ajudar, não para dar tudo para o filho. Ele tem que aprender a valorizar as coisas. Podemos dar bens, mas de que adianta você dar uma casa nova para o seu filho, sendo que você não ensinou ele a viver em família? Você dá coisas materiais como um carro, mas não ensinou ele a dialogar com as pessoas no trânsito, que é algo que tira a paciência. Você dá um bom estudo para ele, mas todavia você não ensinou a sabedoria que ele precisa ter para se relacionar com as pessoas em qualquer área da vida. Não adianta. Coisas materiais carregamos por momentos, princípios carregamos por toda uma vida. E nós fomos chamados para fazer isso para os nossos filhos. Deuteronômio 6:7, 6:5 diz assim. Aqui, lembra que Jesus, em Mateus 22:37, ele diz que é o maior dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que diz. Tu as inculcarás, literalmente, vai enfiar na cuca. Tu as inculcarás a teus filhos.
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Menininho acordou, a palavra de Deus na cachola dele. Vai almoçar, Bíblia na cabeça. Tá no shopping, Bíblia no menino. Todo tempo. Inculcarás, até um menino aprender mesmo. É o que a palavra de Deus manda, eu e você fazemos com as nossas crianças. Ensine o seu filho a buscar a Deus. Ensine o seu filho a ter palavra. Seja eu sim, sim, seu não, não. Ah, pai, mas eu prometi, mas me arrependi. Já era. Literalmente perdeu o Playboy. Prometeu, cumpre. Temos que ensinar essas coisas para os nossos filhos. Se você não educar, a TV Globo vai educar. Se você não educar, a Record vai educar. Se você não educar, a escola, a tia vai educar. Então convém a nós educarmos. O professor pode ensinar no máximo matemática. Nós ensinamos nossas crianças a serem gente, a serem homens e mulheres para toda uma vida. Quarto, pais que amam se preocupam com a saúde emocional dos seus filhos. Pais que amam se preocupam com a saúde emocional dos seus filhos. Mais importante do que um bom plano de saúde para o físico é ajudar o filho a crescer bem na alma. Ensinar ele a aguentar o tranco. Hoje nós vemos criancinhas complexadas, qualquer coisa. Ai, fizeram bullying comigo na escola. Você acha que bullying é só agora que existe? Sempre existiu. Eu duvido que você não punha apelidinho nos outros lá quando você era das trevas. Eu punha. Ah, vê um que tem uma orelhinha assim. Ah, o Dumbo aí. É. Narizinho um pouquinho maior, ladrão de oxigênio. A gente faz essas coisas. Daí, esse dia eu vi uma foto que eu achei legal. Eu achei uma foto de 1967, alguma coisa lá, que parecendo jovens de 18 anos com um fuzil na mão indo para a guerra, defender o seu país. E embaixo tinha uma foto daqueles emo, cabelinho coitadinho, mexeram comigo na escola. Diferença, hein? Por quê? Olha, porque crianças complexadas, medrosas, porque os pais não ensinam a eles a terem um crescimento saudável espiritualmente na alma. Cuidam da febre, mas não cuidam da autoestima do menino. Ei, irmão, a vida é difícil. Se o seu filho não foi perseguido na escola, eu vou falar para você, eu não sou profeta não, mas eu tenho certeza. Se ele for um cristão genuíno, ele vai ser. Uma vez eu vi a história de um menino que eu acho que ilustra bem isso daí. Ele tinha uma mancha muito grande no rosto. E então as pessoas falavam, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Só que o pai dele, desde pequeno, ensinou ele o seguinte, filho, sabe por que você tem essa mancha aí? Quando você nasceu, Deus viu que você era tão especial que ele foi e deu um beijo no seu rosto, para que lá do céu, no meio da multidão, ele pudesse ver você. Então aquele menininho chegava na escola, às vezes as pessoas perguntavam para ele, com a família crescendo, mas você não tem vergonha dessa mancha? E ele disse o seguinte, olha, na verdade eu tenho pena de quem não tem essa mancha. Porque Deus ama eu mais do que eles. Eu queria que todos tivessem a mesma mancha que eu tenho. Não tinha nenhum problema. E se nós ensinarmos os nossos filhos esse tipo de coisa, a ter uma autoestima saudável, porque não adianta. Na escola, irmão, quais são os apelidinhos que mais pegam? É aqueles que você fica com raiva. Por isso eu desafio você, alguém mexeu de alguma coisa, não fica com raiva. Não fica bravo, porque é isso daí que pega. Ensina o seu filho a lidar com essas coisas. Conversava com o Otávio essa semana, e o Otávio tem 14 anos, e falando para mim que na escola o pessoal mexe com ele, ô BV, boca virgem. Ah, fica com ninguém, não gosta de mulher. Eu falei, glória a Deus, Otávio, eles mexem com você. Mas por quê, pastor? Falei, se você falasse para mim que eles não mexem, que você está igual a todo mundo, eu que ia ficar bravo com você. É sinal que você está sendo um adolescente diferente, que você não está indo no curso desse mundo. Então é o correto. Não podemos mudar o mundo, mas podemos capacitar os nossos filhos a enfrentá-los, os problemas. Quinto princípio, já estou encerrando, irmãos. Amor independe de fracassos ou realizações. O amor nosso para com os nossos filhos, ele deve ser independente dos fracassos ou das realizações que essas crianças venham a fazer. Deve ser o amor de fato incondicional. Nunca devemos falar, amo você se fazer a tarefa. Amo você se comportar. Não. Amamos os nossos filhos simplesmente porque são nossos filhos. Eu não estou dizendo que não exista recompensa e punição. A Bíblia é cheia de recompensa e punição. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que se prolonguem os seus dias. Traduzindo o inverso, desonre pai e mãe e morra cedo. Honrou pai e mãe, bom filho, vive bastante. Mau filho, vive pouco. Ou seja, somos recompensados por causa daquilo que fazemos. E com as crianças também. Meus filhos eu recompenso eles, não dou tudo de mão beijada. Meu filho, esse dia eu fechei um pacote com ele, né? Ele queria ganhar uma chuteira nova. Falei para ele, ó, tem esses 4 livros aqui que falam do mesmo assunto, lê os 4, pai dá chuteira para você. Daí ganhou a chuteira já. Falei, meu Deus, hein? Pai, não preciso ler mais o livro? Falei, precisa? Agora eu vou dar outra coisa.
Agora eu vou dar um controle de videogame, assim que você terminar de ler esses 4 aí. Temos que ter essa questão de recompensa. De bicicleta, se passar de ano. Não passou, não dá. Ai, pastor, eu não vou tratar meu filho assim. Ô, louco, mas Deus trata a gente assim? Você é melhor que Deus. Você dá tudo que o menino quer. Dá tudo que a criança quer. Nós vemos muito pai decepcionado dizendo o seguinte: olha, mas eu investi tanto no menino e não tive o retorno. Mas calma aí, seu filho. Você investiu por amor, por obediência à palavra? Ou você investiu nele como ações na Vale do Rio Doce? Eu invisto aqui e recebo depois. O amor para com os filhos deve ser incondicional. Investimos o melhor, fazemos o melhor, independente de sermos recompensados ou não. Ame seu filho. Sonhe em vê-lo entrando numa faculdade, em concluindo com o diploma na mão. Se ele retribuir o amor que você deu, bem. Se não, ame da mesma forma. Ame do mesmo jeito. Sonhe em ver o seu filho com uma profissão, com um canudo, e um bom profissional. Mas se um dia, pelas intempéries da vida, tivermos que levar o nosso filho para um presídio, que continuemos amando da mesma forma. Porque o amor para com os filhos não depende daquilo que ele faz, e sim de nós obedecermos. Recompensa sim, mas amar sempre. O amor não é o bumerangue. Você joga aqui e volta para você. Infelizmente. Muitos pais às vezes jogam e nunca mais voltam. Mas daí, por conta disso, não vamos amar? O amor independe dos fracassos ou das realizações. Sonhe, invista, acredite. E se no final não sair como você queria, continue amando. Porque Deus nos amou também. 6º princípio. Não espere que todos os seus filhos sejam iguais, mas que todos sejam obedientes. Quantos aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. É igualzinho os 2 ou não? É nada, né? Eu tenho 2 meninos. Fisicamente você já olha, um preto e um branco. E saiu da mesma fábrica, como que pode? Mesma fábrica, um moreninho e um branco. Um fala para os cotovelos e ardido. O outro, coisa mais difícil é você falar. Um fala ardido, um fala rouco. Como que pode um negócio desse? Saiu do mesmo lugar. Não, não são iguais. Só que não confunda caráter com personalidade. Personalidade, eles vão ter personalidade diferente. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Caráter, os 2 devem ter o mesmo. Caráter, todos devem ser iguais. Nós vemos meninos xingando, batendo na mãe, e a mãe dizendo: ah, o gênio é forte. Não, não, a Bíblia diz que isso é caráter. Crianças que desrespeitam, que chutam, que afrontam pai e mãe, não é questão de gênio forte. É questão de você passar um caráter bíblico para os seus filhos. Ensinar a eles a forma correta de ser uma pessoa melhor no futuro. Ser pacato é temperamento. Temperamento. Ser covarde é caráter. Ser expressivo, temperamento. Respondão, caráter. Ser agitado é temperamento. Quebrar a casa, rabiscar a parede. Desobedecer, fazer pai e mãe passar vergonha em público é caráter. E essas coisas precisam ser mudadas. Não aceite, irmão, seu menininho ficar rabiscando a parede da sua casa, não. Que história que é essa? É folha sulfite? Agora dá folha para ele. Foi visitar uma casa uma vez. Você viu que bonito que meu filho fez? Bonito? Aí você tinha que dar um bombril para ele, deixar o dia inteiro chegando essa parede aí. Que história é essa? Porque se faz na sua casa, vai fazer na casa dos outros. E outra coisa, parede não foi feita para rabiscar. Rabiscar é folha. Daí compra lá, que umas 500 folhas, vai ter bastante coisa para rabiscar. Não existe, é questão de caráter. Aceite a personalidade do seu filho, mas construa e transforme o caráter dele dia a dia. Ensine ele a ser um menino, um homem, uma menina e uma mulher melhor. Não importa se um fala mais ou se um fala menos. Mas quando nós, que somos pais, dizemos, senta, ele tem que sentar. Quando falamos, vai, ele tem que ir. Não tem que questionar, não tem que desobedecer. E 7º princípio, converse abertamente. Converse abertamente. Você, pai, assim como eu. Você, mãe, eu tenho uma revelação para você. Você falha com seus filhos, eu tenho certeza, mesmo não estando na sua casa. Porque nós falhamos, nós somos seres humanos e falhos. Também devemos ser humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros, mesmo quando for com uma criança. Assentar, olhar nos olhos da criancinha e dizer: filho, filha, perdoa o papai agiu errado. Papai, mamãe, não vai agir assim mais, me perdoa. Isso também é questão de caráter. Lá em casa, sem sombra de dúvida, eu sou o que mais erro, comparado com a minha esposa, eu o que mais erro. E, consequentemente, eu sou o que mais pedi perdão. Só que isso também é ser humano.
Quantas vezes eu já acordei os meus filhos depois de estarem dormindo, para falar, filho, vem aqui, ó. Papai não devia ter batido em você. E às vezes bati, mas bati doído mesmo. Porque teve uma vez, eu tenho uma varinha lá em casa agora, que é varinha mágica, viu? Ela tem um caule, e depois ela vira duas. Literalmente, é uma varada e 2 vergão. Daí teve um dia, falou me atravessado comigo lá, coisa que eu não admito. Rebeldia, falar comigo com a minha esposa de qualquer jeito, não. Uma vez meu maior falou atravessado com a minha esposa lá, eu grudei no braço dele, socava ele na parede, assim, ó. Você nunca mais vai falar com a minha mulher assim. Pá, 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 deitava no chão, batia ele assim. Aquelas falas bem cuspindo. Nunca mais! Aterrorizando mesmo. Comia a vara depois nele. Não vai falar com a minha mulher desse jeito dentro da minha casa, não vai. Só que daí, às vezes eu erro, eu extrapolo. E a minha esposa, só que minha esposa, na hora, eu não falo nada. Depois ela vem e fala pra mim, ó, eu acho que você passou do ponto. Eu acho que isso era coisa pra conversa, você bateu. E xinga eu, às vezes nós estamos sozinhos. Seu grosso. Eu erro. E quando eu já cheguei lá, eu olhei o menino todo marcado. Falei, filho, perdoa o pai não devia ter batido. Vai fazer o quê? Eu não vou falar para ele, abate agora para descontar, não tem como. Não tem como. Mas já pedi perdão várias vezes, literalmente já acordei. Falei, filho, pai não devia ter agido dessa forma, perdoa. Eu preciso melhorar muito como pai. E um dos meus alvos de oração todo dia está lá. Amar mais os meus filhos, ser mais paciente, perdoar mais, ser mais compassivo. Só que às vezes vira e mexe eu caio. Eu erro, às vezes falta paciência, porque eu também sou falho. Lar feliz não é um lar onde nunca há falhas, mas sim um lar onde nunca há mágoas. Onde não há mágoa do filho para com o pai, do pai para com o filho, da filha para com a mãe, da mãe para com a filha, de irmão para com o irmão. Igreja também da mesma forma. Igreja feliz não é uma igreja onde nunca há falhas, mas uma igreja onde nunca há mágoas. Irmão, se eu não errei com você ainda, a probabilidade de eu errar é 110%. O dia que eu errar, não fica bravo, não. Vem falar comigo. É, pastor, falou do Palmeiras lá, não gostei. Ou aquele exemplo que você deu atravessado lá, eu achei que foi para mim, conversa. Se estiver errado, eu vou ter a hombridade de falar para você, irmão, você me perdoa, eu não vou fazer mais. Perdoa também, perdoa às vezes você. Você tem 2 pastores para errar com você. Olha o tanto de ovelha que a gente tem. Você acha que os irmãos não erram com a gente? Às vezes é um atrás do outro. Você vai fazer o quê? Tem que ter paciência. E a mesma coisa dentro da minha e da sua casa. Então que Deus nos dê a graça de também ter essa hombridade de conversar, de reconhecer os nossos erros e de recomeçar. Dizer sim, eu falhei, mas jamais dizer, eu sou um fracasso como pai, eu sou um fracasso como mãe, que isso já passa a ser demoníaco. Mas homens e mulheres de Deus, quando erram, pedem perdão, se levantam e bola para frente. Amém? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?